Minha gente boa, mais uma vez com vocês, pensando fora da caixinha. E hoje é mais um programa que eu não estou contando com o meu parceiro, meu amigo, o André Quintanilha, né? Ficou preso no aeroporto, mas no próximo estará conosco. E hoje temos um convidado de currículo bem extenso, né? Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, professor de matemática, engenheiro formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, palestrante, consultor de gestão escolar e desenvolvimento de líderes e CEO e fundador do grupo Força Máxima Educação. Com vocês... Jonathan Pache. É isso aí, gente. Então, hoje estamos começando uma série de bate-papos mais ligados à educação, né? Mês de outubro, dia 15, né? Dia dos professores. Então, estamos começando esse bate-papo hoje com o nosso amigo Jonathan. Teremos outros convidados aqui, gestores de educação pública e também uma boa surpresa aí que vai ter uma pessoa ligada à música que também tem a ver com a educação. Pô, legal. E aí, Jonathan, mas antes de a gente começar a falar sobre a questão da educação, a respeito do seu empreendedorismo, queremos saber um pouco mais sobre o Jonathan. De onde o Jonathan vem, né, a sua raiz, a sua construção na sua infância. Muito bem, vamos lá. Bom, sou morador de Duque de Caxias, nascido e criado. Moro em Jardim Primavera. É um bairro bem rural na época. Hoje está bem desenvolveu bastante, mas era rural. Meus pais hoje ainda moram lá no sítio que eu fui criado, então eu fui criado em sítio, com bicho, né? A gente tinha vaca, enfim. E eu tive essa experiência, né, de ter essa vivência mais rural e depois que você viaja, conhece as grandes cidades, você dá aquele impacto, né? Então, assim, meu pai, ele me ajudou muito, né? Meu pai sempre foi muito empreendedor, então fala, pô, você é empreendedor, de onde que veio isso? Acredito que eu puxei muito do meu pai, né? Meu pai, depois que ficou desempregado, ele era supervisor da Lacta, né? Uma grande região do Brasil que ele atuava. E aí ele foi para casa e falou, cara, e agora o que eu vou fazer? Então, ele fazia queijo, a gente vendia queijo, então a gente comprava leite, fazia queijo Minas, então acompanhei meu pai fazendo queijo Minas, depois a gente saía para vender queijo. Isso eu criança, 7 anos, 8 anos, eu lembro de sair com meu pai no Fusquinha para vender queijo nas padarias, tempero, botar tempero no saquinho, enrolar, botar aquela fitinha assim de cartolina que vai vender tempero com meu pai, né? Aí depois ele comprou uma padaria, então eu já estava, né, mais adolescente, então minhas férias não era jogando bola, não era soltando pipa, era cobrindo férias. Porque quando tá estudando, né? Tá estudando, não dá para trabalhar 100%. E aí quando é a galera da manhã que abre a padaria, quando eu tirava férias da escola, ia cobrir lá, e eles tiravam férias e eu tinha que abrir a padaria às 5 da manhã, né? Então, já trabalhando. Trabalhando no comércio, e aí aquela rotina de comércio é pesada. Então, meu pai fez um pouco de tudo, né? Então, a minha infância, minha mãe sempre trabalhou fora também, outra guerreira, né? Então, acho que essa disposição para o trabalho, né? Como você conversou, né? A gente não tem tempo para chorar, não tem. Exato. É trabalhar. Então, essa garra eu acho que vem dela. E esse empreendedorismo, essa diversificação que a gente acaba fazendo, vem um pouco do meu pai. Mas conseguir ainda, mesmo dentro dessa realidade de trabalho, conseguir ainda jogar uma bola às vezes, brincar? Ou a diversão acaba sendo no trabalho também, né? Ou não? Assim, também, não, sempre... Bom, eu sempre estudei, meu pai sempre valorizou a educação, sempre gostei do futebol, então tinha aquele futebol, né, do final de semana, tinha uns campeonatos, né, o Duque Caxiense, o Magense, que morava perto de campo, de 11, né, hoje está cada vez mais difícil, nesse time de várzea. Exato. Então isso aí foi... Minha adolescência foi vivendo muito isso, né?
torneio em beira de campo, então vivi isso e curti esse momento também. E a padaria, quando a gente fechava, meia-noite, 1 da manhã, porque a padaria também servia pizza à noite, né? Virava um ambiente mais familiar. A gente fechava, às vezes meu pai levava a gente pro aterro, e aí tinha um futebolzinho com os garçons lá no aterro. Então meu pai também sempre foi bem animado, né? Enfim, então assim, deu para aproveitar bem, tanto no trabalho quanto fora do trabalho também tive... Essa vivência, né, de comunidade, né? Como é que é hoje em dia agora? Você já sendo um pai, vivendo nesse momento que mudamos, né, muito. Então, o que você enxerga, né, sobre essa vivência que você teve, que é uma vivência de experiência de comunidade? As pessoas, né, tinham essa relação comum, né? E como é que se aplica hoje? Hoje você consegue levar dar essa vivência para os seus filhos, né? Sendo um professor, sendo sendo uma pessoa da educação, né? Porque isso ajuda a construir o caráter, né? A educação da pessoa, né? A educação é um todo, não é somente a sala de aula, né? É isso que eu quero dizer. Hoje é um pouco mais difícil, né? Hoje eu entendo que os meus filhos, no caso, a convivência que eles têm maior de comunidade é num condomínio fechado. Uhum. E aí ali, né, a gente tem 52 casas ali no condomínio, praticamente todo mundo conhece todo mundo, tem uma quadra, né, área gourmet, então a galera se reúne ali, então eu consigo levar isso hoje para o meu filho no condomínio. Eu não tinha muito isso na rua, né? Eu não brincava na rua porque eu morava em sítio, então assim, muito difícil. Era mais fácil assim, na escola, geralmente a gente matava a aula e ia com todo mundo lá pro sítio, porque aí tinha piscina, campo de futebol, então era a minha casa acabava sendo um ponto de encontro. Uma extensão dos amigos. Mas era uma área mais afastada, então não tive muito essa convivência de amigo da rua ali, que na época era muito comum. A maioria, né, na época que eu estudava, contava isso, né? Pô, à noite a gente se vê, brinca de pique-esconde. Não, à noite estava no sítio isolado, barulho de grilo, de sapo. Essa é a parte aqui do Jonathan, nunca foi falada, ninguém sabe. Aqui é a primeira vez que eu tô falando essa parte da minha infância. Pô, legal. Então, isso aqui... Então, essa é a função, né, do Pensando Fora da Caixinha, a gente conseguir fazer as pessoas enxergarem, né, o outro fora dessa caixa que quando a gente encontra alguém, conhece alguém, fulano é advogado, fulano é professor, fulano é isso, aquilo outro. A gente coloca as pessoas numa caixa, né? Mas ela é muito mais do que isso. Dali pra frente, né? Depois que ela chegou ali, pra frente. É a primeira vez que eu falo, assim, do Jonathan, sem ser o CEO do grupo Força Máxima Educação, né? Que hoje está com 15 escolas, tem editora, tem franqueadora, né? Então, assim, do Jonathan, né? Raiz, essa parte é a primeira vez que eu falo, ninguém sabe. Nunca ninguém perguntou também, né? Só assim, pô, como é que foi? E é de um certo ponto para frente. Como você falou, lá de onde você é, sua raiz, né? Então, a gente poder buscar isso, porque se o Jonathan hoje ele é essa pessoa, né, com um currículo muito bom, né? Ele tem uma construção, né? Ele foi sonhado, ele é sonho de uma coletividade, que é do pai, da mãe, né, da família, amigos que torcem, né? Tem aqueles que não torcem, mas tem aqueles que torcem realmente pelo nosso sucesso. E aí você, nessa sua jornada, né, de adolescente e tal, na escola, como é que era a sua participação na escola? A escola era pública ou particular? Como é que é a sua vivência na educação? Né? Como é que você percebia a educação enquanto aluno, né, no período que você foi aluno? Eu nunca estudei em escola pública, meus pais sempre tiveram condições ou ali sempre se esforçaram muito. Nunca também estudei num colégio elitizado, colégio de bairro, sempre colégio pequeno, da tia, que todo mundo conhecia todo mundo. Mas eu sempre fui bom aluno. Meu pai sempre me cobrou muito. Acho que ele só teve até o fundamental, ensino fundamental. Então, acho que ele, pro meu filho eu quero o melhor. Ele estudou em escola pública. Então, ele falou, meu filho não vai estudar em escola pública. Então, ele se virou
para sempre pagar a escola, né? Minha mãe também, minha mãe tem até o ensino médio, muito comum, né, nessa geração, né, dos nossos pais, não ter a educação completa, né? Hoje, dificilmente você pega um jovem de 20 anos, 25, que não esteja fazendo, ou já fez uma faculdade, ou que já pelo menos terminou o ensino médio. Sim. Antigamente as pessoas às vezes nem terminavam o ensino médio. Então hoje, né, é mais comum isso. A gente ainda tem muito que avançar, mas é mais comum do que era antigamente. E eu sempre fui um bom aluno porque eu sempre fui muito cobrado. Minha irmã sempre foi melhor do que eu. Não. Minha irmã sempre foi melhor, sempre foi a filha nota 10. E eu sempre fiquei ali na corrida atrás dela, né? Meu pai sempre desafiando um ou outro, sempre, pô, sua irmã tirou 10, você não tirou. Ele sempre teve esse jeito que era um jeito competitivo, mas que, né, a gente se desenvolveu e a gente veio, e ela também formada hoje, fisioterapeuta. E a gente sempre foi assim, de tirar nota boa. Ela, né, acabou indo para a área da saúde, teve essa preferência, e eu para a área tecnológica, né? Minha formação inicial é engenharia, né, a matemática, então a gente divergiu nisso, mas a gente sempre foi bom aluno. Eu sempre entendi que a educação era a principal. Eu já tive aquela fase de querer ser jogador de futebol, né? Mas, olha só, esse eu não sabia também. Jonas é Sempre jogador de quis. futebol. Mas, calma aí, tu era bom no futebol ou você achava que era bom no futebol? Eu acho que eu achava que eu era bom. Boa. Hoje, tendo, né, uma visão assim... Viu que não era bom. Não, assim, né, vontade eu tinha. Sim, a garra tinha. A garra tinha, mas, assim, acho que não tinha habilidade para ser jogador de futebol, né, profissional. E aí, meu pai também jamais... Mas poderia ser um Dunga, velho. Mas meu pai Dunga jamais... que não me ouça. Ele jamais deixaria, porque acaba atrapalhando, né? Meio que assim, não tem como o jogador de futebol ter uma formação, né, acadêmica de alto rendimento. Se ele buscou ser um atleta de alto rendimento, provavelmente a educação dele não vai ser de alto rendimento. São educados, né? Vai ter aquela educação básica, mas sim. se depender mesmo, né? Não é o... Ele só vai depois para a questão acadêmica, depois de concluir a carreira dele, porque é desempenho, né? O atleta de ponta, ele tem que se dedicar ao máximo, porque milésimos. É isso. Ele deixa de ser o número 1. Então, é verdade. É uma coisa... E aí acabou que eu não fui para essa área, graças a Deus, estou bem satisfeito, bem feliz. Obrigado, pai. Fiquei bem chateado na época, né? Mas que bom, viu? Hoje está aqui. Aí você falou que a sua formação é engenharia, matemática, mas tudo bem, engenharia e matemática, mas quando foi que você começou a ir para a educação de fato, assim, ser professor? Como é que foi esse caminho? Você já fez engenharia pensando em ser professor ou não? Não, vamos lá. Quando a gente estava ali no ensino médio, né? E aí eu comecei a entender que eu teria que tomar uma decisão. É uma fase bem importante da vida de todo jovem que começa ali, que tem a possibilidade de fazer faculdade, né? Já almeja, que não tem que ir direto para o mercado de trabalho. Pô, eu consigo fazer faculdade, tenho uma família que vai me dar um apoio. E aí, eu falei, vou fazer o quê? Dentre o meio que... as opções que eu tinha da área técnica, a engenharia, eu optei pela engenharia porque é uma profissão mais tradicional, respeitada, né? Eu falei assim, dentro dessa área tecnológica eu vou fazer uma engenharia. À época, ali em 98, 99, a engenharia de telecomunicações estava em alta, muito, muito, assim, tão competitiva quanto medicina, direito, enfim. Foi o boom das telecomunicações, né? Então eu optei por fazer engenharia de telecomunicações para ter uma facilidade de entrar no mercado, porque a demanda estava muito alta, né? Então, fiz o vestibular, passei para a UF, Universidade Federal Fluminense, passei também para a UFRJ e para a UERJ. E aí eu optei fazer a UERJ, né? Porque dentre as engenharias na UERJ, para mim, era a melhor. Com a melhor cadeira, no caso. Né? Isso. Que no caso a gente
visando a telecomunicação, eu tinha que fazer engenharia elétrica e aí depois dava ênfase em telecomunicações. A UF era a única na época que tinha engenharia de telecomunicações direto, só que eu descartei a UF pela distância, pelo morador da Baixada, Fluminense, longe, e transporte. E a UERJ eu conseguiria ir de trem, né? Pegava o trem Jardim Primavera, Baldeação, São Cristóvão e largava ali na Mangueira, na UERJ. E a UFRJ também um problema de deslocamento, né? O acesso, enfim. Então a UERJ para mim foi perto do Maracanã. Aí já chega lá. Dá pra ver um jogo ou outro, né? Eu já tô aqui mesmo. Isso. Meia de estudante. Isso. Então aí eu fiz a UERJ, fiz engenharia, né? Trabalhei como engenheiro 2 anos. Só que ao longo da universidade, eu comecei a ser professor substituto de cursinho pré-vestibular, né? Então eu trabalhei no GPI, na época é um preparatório em Caxias muito forte que tinha. Hoje eu acho que GPI já nem existe mais, ressurgiu, né? Agora como franquia, como alguma coisa assim, mas não é o GPI, né? Da década de 90, que era um GPI forte. Que era pulsante, né? Isso, né? Aí, enfim, hoje os donos, os fundadores já faleceram. Quem que é o dono da marca hoje já não tinha mais, tem nada a ver com a marca original, né? Enfim, e aí trabalhei no GPI como monitor, que é um professor em formação, é um cara que um professor faltou para o aluno não ficar sem aula, ele entra ali, resolve algumas questões e fazendo engenharia, questões de matemática, de física, de química, eu pegava tudo, né, na época. E aí eu comecei a gostar desse negócio de dar aula, né, e aquele dinheirinho ali, né, a mais que você conseguia fazer, peguei uma aulinha, ganhei um dinheirinho, né? Começa a ter a sua independência. Mas não larguei engenharia. Trabalhei 2 anos como engenheiro e aí depois de formado eu comecei a dar aula no pré-vestibular à noite. Então trabalhava como engenheiro de dia e à noite comecei a dar aula em cursinho pré-vestibular e cursos variados, né? E aí eu comecei a gostar da matemática. Falei, se eu fizer uma licenciatura em matemática, eu passo a ter uma outra profissão também, porque até então eu só estava limitado a dar aula em cursinho, pré-vestibular, para dar aula no 6º ano, 7º ano, né, ensino médio, precisava de uma licenciatura. Falei, vou fazer a licenciatura, como a base toda de engenharia é muito pesada, é matemática. Com 6 meses eu fiz a complementação pedagógica e tirei a licenciatura em matemática. Daí começou sua carreira. Isso, aí quando eu finalizei 2 anos de engenharia, eu tive 2 anos trabalhando como engenheiro, eu tive uma possibilidade de dar aula. E aí era assim, o diretor da época estava gostando muito do meu trabalho. Falei, John, eu quero botar você para assumir várias turmas. Então, tive que fazer uma opção. E, ao mesmo tempo, na engenharia, eu tive a opção de virar engenheiro de fato, engenheiro, né, que estava como trainee, estava como aquele estágio inicial ali da engenharia. Fala, não, agora você vai ter que viajar, vai ter que optar mesmo de ser engenheiro, não vai ter mais como ficar fazendo dupla jornada. Então, ali eu tive que decidir, de fato, o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu sentei com a minha namorada da época, que é a minha atual esposa. Falei, amor, então tem que tomar uma decisão importante. Tô com uma possibilidade de ser engenheiro de fato. Engenheiro, só engenheiro. Vou ter que viajar, vou ter que, sei lá, ficar 1 mês fora. Era uma multinacional, era Ambev, né? Então, viajar fora do país, enfim, telecomunicações, né? Arrojada mesmo, forte. Ou, o colégio está crescendo, bastante turma, o cara falou que vai me dar turma pra caramba, não vou conseguir trabalhar mais como engenheiro. Então agora vou ter que tomar a decisão. E aí ela falou, o que você acha que mais faz você feliz? Falei, tô gostando muito de dar aula. E eu falei assim, meu pai vai ficar desesperado quando eu falar que eu vou largar a engenharia, né? Mas assim, de fato, optei por ser professor no ano seguinte. A menina da Ambev falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza.
Então, eu não virei professor porque eu não dei certo na engenharia. Foi uma opção mesmo de coração. Eu ganharia mais como engenheiro, né? Então, pesei isso também. Mas uma coisa que, por incrível que pareça, pesou contrário foi a viagem. Falei, pô, viajar, ficar longe da família, foi uma coisa que todo mundo almejava. Como eu falei com meus amigos, todo mundo, caramba, que legal. Falei, putz, pra mim não é tão legal. Eu gosto de estar aqui com a minha raiz, gosto de estar com a minha Isso, família. com a minha família, meu pai, minha mãe, né, minha namorada, minha irmã, enfim. E aí eu optei por dar aula, larguei tudo e virei professor de matemática. Literalmente por vocação. Isso. Né? Ou seja, chamou, bateu no coração. Comecei a dar aula no 6º ano, 7º ano, primeira série do ensino médio, terceira série do ensino médio, pegava de ponta a ponta. Só nunca trabalhei do 6º ano para baixo, né? Sim. Hoje o que a gente chama de anos iniciais. É o ensino fundamental, anos iniciais, antigo Fundamental 1. Na minha época era da 5ª série para cima, né? E hoje, 6º ano para cima, qualquer turma eu pegava, qualquer matemática, álgebra, aritmética, geometria, topava tudo. Nesse período, foram quantos anos em sala de aula? Você dando aula e quantas escolas, quais escolas? Só uma única rede? Não, quando eu comecei a dar aula de fato, então, o GPI, como eu falei, né, ele meio que entrou numa decadência, morreu ali em 2005, 2006, né, de fato ali Sim. finalizou a operação, e aí uma nova rede tomou, né, a sucessão, que foi o Futuro VIP. Então, eu fui professor do Futuro VIP, né, e lá em Caxias tinha o Futuro VIP e o Alfa, que eram muito fortes. Hoje não tem mais nenhum dos dois, acho que nem o Alfa também, acho que o Alfa fechou. Se tem hoje, eu acho que também Futuro VIP eu tenho certeza que fechou lá também. Enfim, mas na época eles brigavam ali, ranking do Enem, primeiro lugar no Enem, tinha aquela coisa, né? E aí eu estava trabalhando no Futuro VIP, então optei por dar aula no Futuro VIP, e aí fiz a carreira lá. Fui autor do material didático do Futuro VIP, fui, né, autor de matemática, escrevi o material, enfim. E aí em 2008 eu fui, né, já estava aí dando aula pra caramba, sendo coordenador de turma preparatória, trabalhando alto rendimento na educação. E aí eu tive a possibilidade de abrir uma escola conveniada, Futuro VIP, né? Os donos da marca falaram, pô, John, você vem fazendo um trabalho, você gostaria de abrir um Futuro VIP para você? A gente viu que você tem perfil, né? Falei, pô, cara, gostaria. E aí eles fizeram o licenciamento da marca, né? Então, em 2009, abri a minha primeira escola com meu sócio Pierre, um outro professor também, o Pierre de Física, né? Um outro professor também, Roquete, de Biologia, Rafael Roquete, e eu, Jonathan, de Matemática. Então, a gente abriu a primeira escola em São João de Meriti. E assim, abri a escola sendo diretor, mas dando aula. Então, eu dei aula até 2016. Dei aula de 2000 até 2016. 2000 comecei a dar aula, de fato, 2016. Foi minha última turma, até o ano passado, que ano passado meu filho entrou no 6º ano, sabendo aquela história que eu era professor, né, que tu encontra ex-aluno, pô, teu pai era bom pra caramba, sei lá o quê, e ele já vinha, quando chegar no 6º ano vai ter que me dar aula, Cara, ano passado, desde 2016, sem dar aula, ano passado, 2022, eu dei aula para uma turma, foi o 6º ano de Caxias, a turma do meu filho, e bacana. Foi incrível dar aula pro meu filho. Te contei a história que meu filho, né, perdeu a visão. Então, meu filho tem algumas adaptações, é um guerreiro. E dar aula para ele foi muito legal. Foi muito legal, muito legal. E agora já sei que quando mais novo, quando chegar no 6º ano, provavelmente vai pedir, né? Também para... Ainda tem um tempinho, ele tá no 3º ano, né, do fundamental, tem 4º, 5º, até chegar ao 6º, tem mais uns 2, 3 anos de folga. Dei aula no 6º ano para ele, no ano passado, e esse ano ele, pô, vai continuar, vai pegar o 7º. Não, você pediu para dar aula, pra você saber, viu como é que era. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Já pode falar que teu pai já te deu aula. Então foi isso. Então dei 16 anos de aula direto, parei, tive um intervalo, dei uma
Mais um aninho ali. aninho só para poder... E, cara, é muito bom dar aula. É muito bom. É que hoje a posição que eu ocupo não me permite mais. Hoje você está mais no bastidores, nos corredores da educação, da né? gestão, Bem gestão. Tanto é que o meu mestrado foi 100% focado em gestão. Não fiz um mestrado em educação, fiz em gestão. Quando vocês pegaram, no caso, uma franquia, né? Da outra escola, Futuro VIP. da outra rede, Uhum. você e esse sócio começaram a dar aula com essa franquia. Qual foi o momento que vocês pensaram fora da caixinha em fazer algo de vocês, né? Então, irmão, todo professor acho que sonha ter uma escola, né? E aí quando você tá ali dando aula, né? Você fala, cara, pô, eu quero mudar, quero fazer algo diferente, quero impactar de fato. E o Futuro VIP, depois de um determinado momento, a gente já não tinha mais sinergia, né? Assim, acho que tudo na nossa vida são ciclos, né? Então, sou muito grato a todas as redes, né? De EPI, Futuro VIP, me deram base, me deram estrutura, né? Em um determinado momento, a gente falou, cara, vamos fazer diferente, a gente precisa inovar na educação. A educação necessita disso, né? E geralmente quando as pessoas crescem, chegam a um certo ponto, elas tomam uma posição de, pô, agora eu sei, agora eu cheguei, agora eu tô aqui. E o mundo, ele é muito dinâmico, ele altera... Não é estático. Não é estático, né? E o mundo, ele é... Ontem eu tava tendo... né? Eu tava estudando sobre o mundo VUCA, né? Volátil, ele é instável. Então, ele assim, a gente não pode hoje, pô... Hoje você pode estar em alta e amanhã já não, né? Então, acho que as pessoas das gerações passadas, elas tinham esse comportamento. Cheguei, posso... Estou estabelecido. Estabeleci, agora eu posso descansar. E a gente tem uma série de empresas que chegaram nesse patamar e depois não se atualizaram, né? Ou fecharam, ou perderam o mercado. Então, assim, pô, a Kodak... O que era a Kodak? Sim. Pô, mas veio a câmera digital e a Kodak não inovou. E sendo que levaram a proposta, né, para a Kodak, para os CEOs da Kodak sobre câmeras digitais. Isso. Eles falaram que não ia dar. Pô, não até... acontecer isso. Poxa, não vai ter, é difícil, as pessoas não têm computador, como é que vai baixar foto? Isso vai demorar muito. Quando viu, perdeu. Blockbuster, né? Pô, era fita... VHS, né? Eu acho que fala. E depois a grande inovação deles foi botar DVD, depois entregar em casa. E aí, cara, o Netflix veio e acabou, cara. O streaming. E aí foi oferecido o streaming para Blockbuster. Também não quiseram. Não tem banda. Não vai dar para baixar vídeo, para ver vídeo. Então, assim, você tem uma série de empresas que ruíram depois de ter, né? E na educação não foi diferente. Grandes nomes da década de 90, do início dos anos 2000, não estão mais hoje. Hoje você vê as redes que estão hoje na educação são redes novas, né? E assim, essa nova geração que vem já vem com com essa percepção de, cara, não posso parar, não posso vacilar, não acabou. Eu não posso falar assim, cheguei e agora é só manter. Não existe mais isso. Se a sociedade muda, as relações sociais mudam, obviamente que a educação muda. Né? A forma de perceber o mundo, né? De fazer, de até entregar algo. Né? Ou seja, eu fico vendo, nós mesmos estamos aqui hoje no podcast, né? Como eu estava falando com você, era um projeto de muito tempo atrás, 2007, 2005, 2006, alguns amigos, rádio comunitária da UERJ, a gente fazia o trabalho rádio comunitária da UERJ, e estávamos com uma ideia na época, uma galera jovem da Baixada Fluminense, que era poesia, café e prosa. Aqui era bate-papos, falando sobre cultura, Só que acesso justamente à tecnologia era difícil, câmeras não tão boas, YouTube estava iniciando, né? E infelizmente nós não conseguimos colocar. E só hoje e agora realizando o podcast. Que na época não tinha nem esse nome. Não era nem nome, era apenas ser um programa de bate-papo. É isso. Né? E justamente isso, a relação, né? Hoje são diversas profissões que não existiam, outras que existiam
né, que era da nossa época, na época de década de 90 ou de 2000, não existem mais certas profissões, né? Então, a educação, ela tem que se adequar à nova realidade do mundo, porque tem que preparar esses jovens, essa galera, para as novas profissões que existem, né? Isso, ó, novas habilidades. A gente chama de habilidades do século XXI, né? Então, e aí, como é que vocês, a escola, né, a sua rede, Força Máxima, tá quantas unidades mesmo agora? 15. 15 unidades. Quando que vocês, os seus sócios, começaram a perceber justamente a montar e qual o diferencial que tem em apresentação pedagógica, educacional, para preparar os jovens para essas novas vocações? Então, nesse ponto que a gente falou assim, cara, nossos caminhos estão divergindo, por quê? A gente já via que era necessário ter algo diferente. Era uma inquietude nossa, assim, na época, o que mais fazia sucesso era a aprovação. Aprovado, né? Você, quando falava assim, pô, aquela escola é bom, aquela escola é boa, era o quê? Era a escola que mais aprovava. E a gente entrou nessa pegada, aprovar. Só que o que acontecia que ninguém falava? Os alunos voltavam no ano seguinte e falavam assim, pô, Jonathan, cara, eu passei, mas eu não tô feliz lá. O que eu faço? Meu pai vai me matar se eu largar. E aí, e eu não vou ter dinheiro para fazer um pré-vestibular, e vou ter que fazer um outro vestibular, e vou até ser aprovado de novo. Então a gente começou a ver que a nova geração já vinha assim, cara, eu não tô feliz lá. Eu não passei para aquilo que eu queria, eu achava que era aquilo e não era, né? Então assim, a gente começou, o que eu acho que foi assim, pensar fora da caixinha que você falou, é a gente começar a olhar o cliente, de fato, e ver a real necessidade. Por mais que o mercado estivesse falando assim, olha, eu valorizo quem aprova mais. E a gente falou assim, tá, mas quem aprova mais está fazendo com que esse aluno, ele seja de fato feliz, realizado? Ele atingiu o ponto? Ou eu só quero fazer o meu, botei lá a placa dele de aprovado, pô, beleza, ok. Acabou a história ali. Acabei a história. Não, cara. A gente começou a ver que os alunos precisavam de uma orientação para que eles se conhecessem, para que eles pudessem entender quais eram as habilidades, as competências, para onde seria mais fácil ele encontrar o caminho do sucesso. Pô, cara, se eu tivesse ido para a área da saúde, por exemplo, seria horrível para mim, né? Assim, não tem nada a ver comigo. Mas quando você tá lá com 16, 17 anos, tu não sabe disso. É interessante que a sua... fazendo uma análise rápida aqui de uma fala sua, a sua esposa, lá atrás, na época namorada, ela deu a vocês a semente dessa pergunta que ela fez pra você. O que te deixa mais feliz? Porque assim, ela queria me ver feliz. Então ela não sabia qual era a resposta, qual era o caminho. Pô, ser engenheiro, ganhar mais agora, ter um status que o engenheiro te dá. Sim. Pô, é de uma multinacional, tu vai viajar, ou ser um professor de matemática. Então assim, tecnicamente, né, por na cabeça do meu pai, vai ser engenheiro. Uhum. Acabou, tu estudou para ser engenheiro, vai ser engenheiro. Né? Então assim, é a linha direta de raciocínio de qualquer pessoa mais tradicional. Sim. Né? Mais segurança. E ela ali do meu lado, ela, poxa, o que você acha que vai te fazer mais feliz? Né? Então, por mais que aprovar mais me desse mais visibilidade, eu comecei a me preocupar em aprovar para a carreira correta. Eu acho que essa foi a diferença. E quando o aluno começou a perceber que eu estava de fato preocupado com ele e não com o resultado que ele iria me trazer, cara, isso gerou uma conexão de família. Os alunos, cara, começaram a falar, a querer ficar mais dentro da escola do que fora da escola, porque ele entendeu que a gente ali estava cuidando dele. E os pais ligavam pra gente e falavam assim, o que vocês estão fazendo aí? Meu filho não gostava de estudar, meu filho não... Cara, e agora ele quer ficar aí? Porque a gente, botava monitoria, ele podia ficar o dia inteiro na escola, ele marcava pra tirar dúvida. O professor, ele, na hora do intervalo, ele não ficava na sala dos professores trancado, fugindo de aluno. Ele ia tomar café sentado no meio dos alunos, tirando dúvida, com ali, essa questão resolve assim. Cara, isso foi gerando
O espírito de comunidade. Cara, isso foi gerando uma sinergia, né? Um clima, uma cultura que não existia. E aí o resultado começou a vir, de fato, e vi certo. E a gente começou a ver que o nosso aluno, de fato, ele alcançava o objetivo, que não era o meu objetivo simplesmente ser aprovado e eu botar uma listagem, um painel cheio de aprovados. Lá a gente botava estrelinhas e estrelinhas. Tinha um painel cheio de estrela dos aprovados, primeiro lugar daquilo, segundo lugar, terceiro lugar. Era assim, eu tinha a alegria de falar, ele passou para aquilo que ele queria e não para aquilo que a família queria, não para aquilo que ele achava que ele queria. Ele se conheceu, só que aí a gente teve que tomar a decisão difícil. Como que eu faço o aluno se conhecer? Eu tenho que abrir um espaço na grade, que eu não vou ensinar matemática, português, sendo preparatório, ou seja, ele precisa desse conteúdo para passar. Mas eu tenho que abrir um espaço e falar, não vamos falar disso agora. Vamos falar sobre autoconhecimento. Interessante. Como que você vai tomar uma decisão se você não se conhece? Porque antigamente você, entrava num ônibus, numa condução, e você ficava ali refletindo na vida, né? Hoje em dia tu não para refletir, porque o tempo que você tem, você tá no celular. Sim, então você não reflete mais. As pessoas hoje, se não tirar um tempo de reflexão, não tem mais como parar para tá sempre resolvendo alguma coisa. A vida tá acelerada. Então as pessoas não se conhecem. Então a gente abriu um tempo na grade, contrariando reflexão. Tudo que tecnicamente a gente deveria fazer mais, ou seja, mais matemática, mais português, mais história, mais física. Não, vamos falar de autoconhecimento. Vamos lá. E aí, nessa aula que a gente chama hoje de Life, que é projeto de vida, aula de projeto de vida, que a gente trabalha Life, né? L de liderança, I de inteligência emocional, F de finanças e E de empreendedorismo. É uma aula que engloba... Vida. Vida, né? Assim, qual profissional não precisa conhecer finanças? Não importa quanto você ganha. Se você gastar mais do que ganha, vai fracassar. Não importa. Sim. Empreendedorismo, não importa o que você faz. Você pode ser um funcionário, você tem que ser empreendedor. As pessoas acham que o empreendedorismo é abrir empresa. Cara, você pode trabalhar a sua marca pessoal, a forma como você vai se apresentar, a forma como as pessoas vão te ver, que tipo de profissional você você vai ser mais valorizado, vão pagar mais por você. A sua empresa é você, é o seu serviço, é a sua mão de obra. Você pode empreender sem falar em abrir empresa. Inteligência emocional. Você contrata pela competência. O cara sabe fazer, ele é competente, ele tem habilidade naquilo. E você manda embora por quê? Pelo comportamento da pessoa. O cara é bom, mas ele não sabe se relacionar, ele não sabe trabalhar em equipe, ou seja, ele não tem inteligência emocional. E a inteligência emocional é uma habilidade do século XXI. É uma das habilidades, soft skills, mais cobrada. E quem não souber se relacionar, não tem espaço mais. Então não tem como você ser bom pra caramba e não ter inteligência emocional. Né? Como é que você reage quando uma pessoa fala, não gostei do seu trabalho? Interessante, eu falo com alguns amigos, né? Até tenho um grande amigo, um afilhado. Ele falou assim, Eric, você falou para mim uma coisa que levo hoje na vida, que é o seguinte, o que a pessoa faz comigo, o problema é da pessoa, e diz sobre a pessoa. A forma que eu vou sentir algo, e o meu sentimento sobre essa ação, como vou me comportar, diz mais sobre mim, entende? Do que, teve uma situação que estávamos num ambiente, aconteceu uma situação que eu achei meio chata, né? A pessoa fez, mas eu me destaquei, saí, fui para um canto, fui refletir, fazer justamente essa reflexão. E aí o pessoal, não, deixa, o Eric tá meio quieto, tá no canto dele. Aí eu, depois conversando, falei assim, não tem problema nenhum. A sua ação é sua ação. É sua, fala sobre você. A forma que eu vou agir, fala sobre mim. Então, é justamente isso, né? No trabalho, às vezes tem aquelas discussões mais calorosas.
se eu não tiver, né, uma inteligência emocional, eu vou só piorar e agravar esse momento de tensão, né? Então eu tenho que saber baixar a guarda, né, trazer a razão para a discussão, para o debate, e não deixar a emoção se esvair. Sim, traz a informação e deixa o ruído, né, ali de lado, né? Vamos só receber. E para fechar o L de liderança, né? Você precisa ter liderança, nem que seja na sua própria vida, na sua tomada de decisão, né? Então, assim, a gente entendeu que... E aí foi a virada. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Hoje, muitas escolas, depois, né, vendo... A gente foi uma das primeiras escolas a implantar isso no Rio de Janeiro. A gente começou a trabalhar com essa metodologia em 2012. Né? Então, hoje as pessoas falam mais sobre isso. Mas quando eu falava, todo mundo achava, pô, cara, tu tirou um tempo da onde? Você vai botar isso na grade? Eu falei, vou, porque é isso que vai ser o diferencial para o nosso aluno. Né? Então, isso foi um ponto que, quando você pergunta, pô, o que vocês fizeram diferente? Por que vocês tiveram que se desvincular, né, da outra rede e aí criar a rede nova de vocês? Porque a gente começou a ter uma outra cultura. E aí não tem como uma cultura competir com outra, né? Você tem que tomar a decisão e falar assim, cara, vamos criar nossa marca própria. A gente acredita nesse caminho, vamos firmar nele. E aí a gente criou o Colégio Força Máxima, né? A gente fala que o sucesso, a gente quer que os nossos alunos sejam muito mais que vencedores. E vencedor não é estar no primeiro lugar do ranking apenas. Não, ok. Mas ele está feliz, ele está realizado, ele se conhece, ele tem boas relações. Ninguém é feliz sozinho. Né? Não adianta estar lá em primeiro lugar se você não tem com quem compartilhar. Enfim. O topo, às vezes, ele é muito isolado, né? O topo da montanha. A gente entende que o bom relacionamento entre os membros da comunidade escolar, família, diretor, professor, tem que ser um clima completamente agradável, né? Então, a gente cresceu muito com esse viés. Interessante, essa reflexão, né, do topo da montanha, às vezes, é um pouco isolado, Sim. Mas, na verdade, o que vocês estavam propondo é o seguinte, vamos chegar juntos lá para poder todo mundo ver uma vista que é muito bonita, né? Não adianta eu chegar numa montanha alta, com uma vista linda e estar lá sozinho. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém, né? Não estou compartilhando. Né? Caminhei com algumas pessoas, deixei as pessoas para trás, então também não tem lógica, né? Eu acho que é interessante vocês colocando essa metodologia. E na educação, vocês colocando essa aplicação na rede de vocês, né? Mas passou por um período agora da educação brasileira sobre a reforma educacional, que tem debate, tem discussões. Qual a sua avaliação, você, quanto professor, né, enquanto gestor de uma rede particular que está crescendo, acha que foi positivo essa reforma, que estão agora rediscutindo, né, a reforma educacional? Então, acredito que você deve estar falando do novo ensino médio. Exato. Né? Então, assim, o objetivo dessa proposta foi dar o protagonismo para o aluno, para que ele pudesse ter opções de escolher aquilo que ele acredita, que ele queira, que ele goste, testar ali no ensino médio, para que testando ali no ensino médio ele já consiga entender, pô, não é por aqui, pô, legal, é por aqui. Então você dá o protagonismo para ele, é claro que você... e aí o que é discutido hoje? É porque vamos lá, né, os meios governamentais não direcionaram, falaram, tem que ser assim, deixaram muito amplo, muito aberto. E qual é a minha avaliação? Por que eles deixaram aberto? Porque eles não sabem o caminho, eles não sabem a resposta. Então, o que eles estão propondo? É que não ficou claro assim, olha, nós não sabemos, e por não sabermos, vamos deixar bem amplo, vocês começam a testar, e aí a gente começa a entender o que está dando certo, o que não está dando certo. E a gente, depois que maturar algum modelo, a gente vem e implementa, esse modelo aqui, ou esse é o conjunto de boas práticas, enfim. Também não vejo como algo ruim, porque o governo não tem que ser o detentor da verdade
e o sabedor de tudo, né? Então, assim, não ficou claro, mas a gente sabe que muito hoje se resolve coisas assim, dessa maneira, que são os métodos ágeis, né? O que são os métodos ágeis? Bom, eu não sei o melhor caminho. A gente tem aqui algumas possibilidades, vamos testar, vamos ver o que dá certo, né? E esse método foi aplicado na educação. É assim, a gente não sabe qual é o melhor caminho. Então, pode ser online, pode ser presencial, pode ser no contraturno, pode ser dentro da grade. Tá meio que tudo liberado. E aí agora é a gente testar, ver o que o aluno se adapta melhor, entender quais são as melhores práticas. Eu acho que o papel do governo agora é fiscalizar, ver o que está acontecendo, ver o que cada rede, cada escola está fazendo em cada região e falar assim, pô, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, e gerar talvez um guia de boas práticas. Você falou, cara, vai por aqui, vai por ali. Na região norte assim, na região sudeste. Porque assim, o Brasil é um país continental, então assim, não tem uma solução única. Então a discussão existem pessoas que acham que o governo tem que vir com, é assim que funciona. Ele não sabe, ninguém tem essa resposta, mas as pessoas anseiam por isso. Então existe essa discussão. Então assim, eu acho que foi positivo. Por que foi positivo? Porque fez a gente tentar fazer alguma coisa diferente, porque se ficar todo mundo muito preso, ninguém ousa fazer nada. E aí tem mais do mesmo, é sempre as mesmas coisas. E no caso da educação, a lei, ela vai te engessar. Eu não posso inventar também muita coisa. Inovar na educação é um pouco difícil porque as leis vão te segurando. Então, no ensino médio foi dada a possibilidade de a gente inovar. Então, assim, bom, vamos lá. Qual é o objetivo? Dar o protagonismo para o aluno para que ele possa entender um pouco mais, né, testar um pouco mais agora no ensino médio, para não acontecer o problema que eu te falei lá do passado. Sim, o cara passar num concurso, numa faculdade e... Lá na nossa rede, por exemplo, ele pode fazer um mini curso de Química em Casa. É uma eletiva que ele pode escolher, porque ele acha que gosta de Química. Aí depois ele viu ali, cara, pô, nada a ver. Pô, ainda bem. Se ele passasse o ensino médio achando que ele gosta de Química, que é bacana, que é legal, e nessa aula de Química em Casa, ele começa a ter uma vivência de um laboratório ali em casa, né, de produtos químicos, de alguma coisa, então ele vai fazer alguns experimentos legais, que ele vai, pô, caramba, dá para fazer isso? Né? E ali o professor ele vai projetar esse pequenininho em algo que vai ser maior na faculdade, algo que vai ser maior na indústria, e ele fala, pô, ele consegue visualizar e falar assim, pô, é isso mesmo que eu quero. Ou, não, é chato, era legal só aqui, ali não dá para mim não. E não tome essa opção errada de caminhar para uma engenharia química, para uma licenciatura de química, um bacharelado de química, né? Aí a gente tem vários cursos, a gente tem na área de investimentos, a gente tem culinária, a gente tem, assim, para diversos setores, a gente tem dentro do direito, dentro da saúde. Então, cara, pô, acho que eu sou da área da saúde. Faz uma eletiva da saúde. Testou ali 6 meses. 6 meses, testou, não gostei. Cumpri a carga horária, essa carga horária vale, entra para o meu currículo. Conhecimento. É conhecimento, mas você já teve uma pré-testagem e fala, cara, não vou fazer enfermagem, medicina, porque não é minha área. Direito, eu tenho lá uma eletiva de direito. Direito constitucional, o início do direito constitucional, direito do consumidor. Então, tu começa ali, gostou? Quer saber mais? Vai lá. Vai pro direito, tá no caminho certo, tá gostando. E ali, quem dá aula? Não é só um teste vocacional, é um curso vocacional, cara, na verdade. Quem dá aula dessas eletivas, cara, é o advogado. E aí ele vai falar um pouco da rotina dele, tem a parte de mentoria. Quem dá aula da culinária é um influencer digital da área de culinária, né? Então sim. Ele... às vezes o jovem enxerga a carreira muito romantizada. Sim. E às vezes o dia a dia não é assim. Exato. E aí, ele tem um contato com um profissional que vai dar uma mentoria para ele, que vai falar um pouco como é que é. Ele fala, não é nada disso que eu achei que fosse. Então é melhor não ir. Ou, cara, é justamente isso.
Então, eu achei bacana essa possibilidade. Agora, se a tua expectativa era de que o governo devesse saber e trilhar o caminho... Mas aí você coloca uma coisa interessante, assim, como você falou, eu tenho lá os cursos que a gente vai apresentar para o jovem um pouco da profissão que ele acha que ele quer. E vendo alguns debates, né, de alguns educadores, infelizmente, justamente isso, o poder público ele não faz isso. Em pegar, por exemplo, na escola pública, chamar, né, um advogado, né, e olha só que engraçado, né? Não estão pensando fora da caixinha. Porque você tem, dentro das prefeituras ou do governo do estado, né, você tem toda uma estrutura, profissionais em todas as áreas. É verdade. Que poderia justamente aproveitar, fazer um projeto pedagógico para poder conseguir apresentar ao jovem essa profissão, nesse período também de 6 meses, né? E que ele vai conhecer, vai estar lá com um profissional, ou seja, essa metodologia que você aplica na tua escola, né? Ou seja, é de sucesso, dá certo, mas infelizmente eu conheço professores de geografia que está dando aula sobre empreendedorismo. Cara, ele não é empreendedor. Assim, ele não é empreendedor no sentido de montar a empresa. Ele é professor de geografia, não entende sobre administração de empresa, o cara sempre investiu na questão acadêmica, né? Justamente na questão acadêmica ele é muito bom, né? Mas ele... não vai dar aula do que se você não tem aquilo de fato, né, na veia, né? E aí falando um pouco também, que a gente conversando, né, você falando assim, Eric, hoje eu tenho uma rede. Eu, como professor, gostaria de dar bolsa para todo mundo, mas só que eu tenho uma gama de pessoas que dependem da matrícula paga, né, para levar o sustento para casa. Né? Que são quantos funcionários hoje? 1.600 funcionários a gente tem hoje na rede, diretos, né? 1.600 pessoas, 1.600 famílias diretas. Então, ao mesmo tempo que às vezes a gente quer ali, né, ajudar, né, aquela família que às vezes a gente vê, né? O que eu peço a Deus sempre é o discernimento para a gente ajudar realmente as pessoas que precisam. Que infelizmente tem aquelas pessoas que pedem tal, que tem condição, mas às vezes só quer ter a vantagem, né? Se aproveitar. E aí, achar esse equilíbrio é um desafio. Tipo, eu também não posso errar a mão, que eu tenho 1.600 famílias aqui, que eu tenho que honrar o meu compromisso. Ao mesmo tempo, eu quero ajudar essa família. Então, assim, não dá para você ajudar todo mundo, senão não mantém. Exato. Então, é um equilíbrio que hoje, acho que todo empreendedor tem que fazer um pouco dessa escolha, né? Eu acho que se você for da área de alimentação, chega uma pessoa, né, com fome, seja uma pessoa ali, tu vai querer entender, é um cara que tá sempre ali, ou que, né, assim, ou é uma situação que aconteceu, né, vou abençoar aqui, enfim. Mas é desafiador. Pô, meu amigo, dentro dessa história toda, o Força Máxima, qual é a perspectiva? Vocês, Eric, estamos com o desafio de melhorar cada vez mais, ampliar mais a rede. Qual é? Vamos lá, irmão. Hoje o Força Máxima ele se coloca como um colégio preparatório, um colégio que visa o aluno como o centro, ou seja, eu vou pegar esse aluno, vou desenvolver ele, vou fazer ele crescer. Meus filhos estudam na minha escola, estudam no Força Máxima, então o que eu quero para os meus filhos, eu quero para os meus alunos. Não tem como você desvincular isso. É fato, nós vamos ser uma escola nacional, a gente vai estar em todos os estados do Brasil, isso vai acontecer. Vai acontecer porque tem espaço, as famílias precisam de escola com essa visão, o Brasil precisa e assim, é questão de tempo, a gente está trabalhando para isso. Só que eu não sou consolidador, e o que significa isso? Eu não compro escolas, eu me aproximo de gestores que não entendem mais como que é o jogo hoje e ajudo eles a entrar para o jogo. Então, o que eu criei? Eu criei uma franqueadora, nós formatamos processos inteligentes, nós desenvolvemos materiais didáticos, então nós temos um método de ensino que funciona e você vê que às vezes a escola tem lá o diretor que é muito bom, ele quer o melhor para os seus alunos, só que ele não entende de marketing,
ele não entende mais como é que cuida do caixa, do fluxo de caixa, ele não tem essa parte de gestão. Então, o meu papel é profissionalizar essas escolas que são excelentes pedagogicamente, só que elas não têm condições de viver no mundo hoje que está competitivo, que precisa ter um grau de profissionalização. Então, o que a gente faz? A gente oferece uma estrutura com executivos de cada área de atuação. Então, tem um executivo de marketing, comercial, pedagógico, de recursos humanos, de tudo que você imaginar a gente tem. A gente entra naquela escola, a gente fala, ó, essa escola é tua, ela vai virar força máxima, mas o CNPJ é teu, você é o responsável. Eu não mato o sonho daquela pessoa. Eu ensino ela a navegar naquele mar que agora ela não sabe mais. A escola dele dava muito certo há um tempo atrás. Parou de dar certo. Parou de dar certo. Por que parou de dar certo? Tá aqui, olha, por que você não faz isso? Você não faz aquilo? Mudou isso, mudou aquilo. Na verdade, você não... justamente isso, não é matar a pessoa que compete comigo, porque ela, na verdade, não está competindo comigo. Nós tivemos um encontro ontem, né, de empresários justamente falando isso, na área dos alimentos, né, restaurantes. E o amigo que deu a palestra lá, que é o dono do Boteco Teixeira, em Caxias, ganhou a comida de boteco, ele falou assim, nós aqui em Caxias começamos a perceber que o restaurante X e outro não são inimigos, né? Pelo contrário. Então começaram a profissionalizar todos os garçons, todas as cozinheiras, aperfeiçoar para oferecer um melhor serviço, né? Não é à toa que agora ele ganhou comida de boteco e mais um outro restaurante estava entre os 5, sendo de Caxias, e os 5 são da Baixada Fluminense, os 5 primeiro colocados. Né? A Baixada consegue... Olha só que exemplo bacana. Uma dona de escola me procurou, falou, Jonathan, pô, agora entrou um monte de escola de rede na minha região. Pô, eles são mais rápidos, eles são mais eficientes em propaganda, a propaganda deles é muito forte. Tô perdendo aluno, vou ter que fechar. Falei, não vamos fechar, não. Qual é o meu método? É o franchise. Assim, você vai ter que virar força máxima. Como que você me remunera? Você vai me pagar royalties por utilizar o meu nome e a minha equipe. A minha equipe vai fazer... Então, você agora não tá mais sozinha. Ela, pô, me sinto sobrecarregada, eu não consigo fazer tudo. Falei, calma, eu tenho uma equipe toda que vai te ajudar. A escola dela deixa de ter o nome dela, passa a ser força máxima, a gente chama isso de virada de bandeira. E, a partir daí, ela começa a ter acesso a um know-how, a um time que vai fazer a escola dela crescer. Nós estamos em setembro, né? E aí ela falou assim, cara, eu liguei para ela ontem, ela falou, Jonathan, eu nunca tinha matriculado em setembro. Ou seja, quando você chega com a marca, quando você chega com o trabalho, com o processo, né? Ela falou assim, cara, eu nunca me preparei para matricular em setembro. Ela se preparava para matricular em novembro, dezembro. Quer dizer, e tá cada vez mais cedo essa busca por escola, né? Essa briga pelo aluno, para onde que o aluno vai. Né? E o pai sabe disso, né? Tem os bolsões, né? Então, assim, eu falei com ela, tá vendo? Então, ela tá super feliz. Eu não matei o sonho dela, eu não fui lá, me aproveitei e falei assim, bom, já que você vai acabar fechando mesmo, deixa eu comprar essa escola. Não, eu falei assim, não, eu vou ajudar você a poder continuar com o teu sonho. É claro que a mudança de nome é necessária porque traz eficiência. Eu compro o uniforme em maior quantidade, fica mais barato. Aí ela consegue competir com as grandes redes. Correto. Entendeu? Você vai fazer um panfleto, é igual para 15 escolas, olha a tiragem, o custo cai. Se ela for fazer só para a escola dela... Então, assim, a gente acaba tendo que criar uma uniformidade na comunicação, que tecnicamente, poxa, eu vou deixar de ter o nome que eu queria, pô, vai. Mas olha o que você ganha. Olha a escala que você ganha. Né? Então, assim, quantos donos de escola no Brasil afora estão sofrendo porque não se profissionalizaram, porque não tem ganho de escala, porque não tem eficiência, enfim. A gente está se conectando com esses donos de escola e o meu papel é fazer com que a educação de qualidade chegue e do Iapoque ao Chuí. E a gente vai chegar. E através, pensando fora da caixinha, vamos chegar mais gente agora. Vamos descobrir força máxima. É isso aí. Meu amigo, eu quero agradecer imensamente
Esse bate-papo, na verdade, é mais do que um bate-papo, é uma aula e é um show te ouvir um pouco da sua história, ouvir a história do seu filho, da sua família, né? E que você, justamente, a filosofia que você emprega no seu projeto. E como você se dedica, se entrega. Eu tenho a honra de ser teu amigo, né? Conhecer através do seu pai, que é uma pessoa magnífica. Então, qual a sua mensagem agora final aí para os nossos amigos que estão assistindo o nosso podcast? E deixa a sua mensagem aí final. Bom, minha mensagem final é um lema da minha esposa, então na nossa família a gente repete isso como um mantra ali que vai nos fortalecendo. Primeiro, tudo que você for fazer, dê sempre o seu melhor. Isso é uma frase bíblica, né, que a gente tomou para nossa vida. Então, na nossa família, os nossos filhos são criados